A agente dupla peruana que enganou nazistas e ajudou no sucesso do dia D da Segunda Guerra Mundial. A peruana Elvira de la Fuente, que por acaso virou agente secreta da Inglaterra, teve um papel decisivo nos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, enganando oficiais nazistas por cerca de 3 anos. O escritor peruano Hugo Coya contou a história da agente dupla em Os Segredos de Elvira, foto arquivo nacional do Reino Unido via BBC. Numa madrugada de 1942, no cassino Rockford, em Londres, Elvira de la Fuente, ou Elvira Chaldowir, disse a alguns amigos que tinha encontrado um emprego bem remunerado, que estava aprendendo um código do Serviço Secreto Britânico e que em breve seria enviado em missão à França. O livro Los Secretos de Elvira, Os Segredos de Elvira, em tradução direta do escritor peruano Hugo Coya, conta que um agente encarregado de monitorar registrou a infidelidade em seu arquivo, pois a informação poderia chegar aos alemães, inimigos dos britânicos da Segunda Guerra Mundial. O serviço secreto era o MI6 e Elvira foi severamente criticada pela imprudência e interrogada sobre os amigos a quem tinha contado o segredo. Felizmente, eles não tinham ligações com os nazistas. Elvira prometeu ser mais reservada a partir de então. Ela cumpriu a promessa e continuou a ser não apenas uma espiã dos britânicos, mas também uma agente dupla infiltrada nas fileiras alemãs por mais de 3 anos, até maio de 1945, pouco antes do fim do conflito. A dificuldade inicial em guardar segredos não foi a única fraqueza que fez dela uma agente secreta improvável. Enquanto o imaginável popular retratava os agentes como reservados e discretos, Elvira ia a festas, bebia muito, desperdiçava dinheiro e jogo de azar, era popular e bissexual, o que era escandaloso na época. Ou seja, a vida dela chamou a atenção e deu o que falar. Como uma peruana com essa personalidade marcante ajudou os aliados a derrotar os nazistas, vida agitada. A história de Elvira era quase desconhecida até 1995, quando ela deu uma entrevista ao jornal. Uma década depois, o Reino Unido desclassificou seu arquivo, ou seja, ele deixou de ser confidencial. Esses documentos, vistos pela BBC News Bodo, serviço em espanhol da BBC, são um relato detalhado de todas as cartas e telegramas que Elvira enviou e recebeu como espiã, das despesas relacionadas ao seu tratamento, dos pagamentos que recebeu dos alemães, dos debates sobre as informações que ela tinha que dar ou não, das pessoas com quem teve algum contato, dos seus familiares, das suas mudanças de endereço. Mas desde antes de entrar no mundo da espionagem, Elvira levava uma vida já bastante agitada. A vida de Elvira de la Fuente foi agitada. Foto Arquivo Nacional do Reino Unido. Seu nascimento está registrado em 2 locais, em Lima em 1912 e em Paris em 1911. Apesar dessa ambiguidade, ela certamente era peruana. Está registrado no consulado peruano em Paris, diz Hugo Coya, autor de Os Segredos de Elvira, a BBC News Mundo. A única dúvida é o lugar exato onde ela nasceu. Não há discussão sobre sua nacionalidade. Além disso, embora Elvira tenha crescido e estudado em Paris, sua educação teve muitos laços com o Peru, diz Coya, e ela se comunicava com a sua família, que morava em Arequipa, cidade ao sul de Lima. Ela era filha de Edmundo de la Fuente, diplomata peruano e rico importador de guano, composto produzido a partir de excrementos de pássaros. Sua mãe, Dolores Martínez, vinha de uma família de origem espanhola e cubana que possuía um império de tabaco. Desde criança, Elvira era popular e preocupada em estar sempre bem vestida. Formou-se em ciências políticas, era agnóstica e desde então
e desde a escola questionava as ideias e costumes da época, como a obrigatoriedade das mulheres se casarem e terem filhos. Na verdade, ela rejeitou vários pretendentes, preferindo se refugiar dos amigos da leitura e na música. Diz Coia que teve acesso aos diários da peruana para escrever seu livro. Além disso, já adulta, passava as noites em bares e cabarés, até que em 1931 ela pareceu ceder à ideia de se apaixonar quando conheceu o belga Jean Chaudoir, herdeiro de uma família que era dedicada à compra e venda de ouro. O casamento ocorreu em Paris em 1934 e depois de uma lua de mel no Peru, o casal mudou para Bruxelas. Mas o tédio começou a se instalar na vida de Elvira com infidelidade de ambos os lados. O casamento acabou depois de 4 anos. A jovem regressou a Paris, depois se instalou em Cannes, no sul de França, onde se dedicou a ir a festas e a desperdiçar seu dinheiro em cassinos, até que o início da Segunda Guerra Mundial a forçou a mudar de rumo. Recrutamento. Diante da ocupação alemã da França, Elvira fugiu para Londres em setembro de 1939 e tentou levar a mesma vida de festas e jogo de azar que desfrutava em Cannes, segundo Coia. Os vizinhos de Elvira reclamaram das reuniões em seu apartamento e da presença de bêbados em sua casa da madrugada. A jovem incentivava fofocas sobre sua vida amorosa. Ela só queria se divertir. Na verdade, ela dizia aos amigos: por que não aproveitar a vida se a morte nos persegue a cada passo? Conta ao escritor peruano. Porém, era cada vez mais difícil para Elvira manter esse estilo de vida por causa da guerra. Seus pais não podiam lhe enviar dinheiro, então ela ficou cada vez mais endividada. Em 1942, ela reclamava que não conseguia encontrar emprego porque era peruana, mas também não procurava trabalho. Coia conta em seus livros que em uma noite do Hamilton Club em Londres, o oficial da Força Aérea Real ouviu Elvira reclamar e informou a inteligência militar britânica sobre mulher de um país neutro que fazia parte dos mais altos círculos sociais e aparentemente estava passando por alguma dificuldade econômica. Elvira foi recrutada por um agente ligado a oficiais da Força Aérea Nazista. Foto Rejete Bases via BBC. O homem identificado como Marci Fialdi entrou em contato com Elvira e a convidou para jantar no Connaught Hotel. Ele ofereceu emprego que lhe permitiu manter o padrão de vida que tanto gostava. Marci Fialdi era Claude Edward Marjorie Banks Dansey, vice-diretor do MI6, o Serviço de Secreto de Inteligência Britânica. Ele disse a Elvira que ela tinha algo valioso na época, um passaporte peruano. Como o Peru era então um país neutro na guerra, Elvira poderia circular pela Europa com esse documento. No entanto, alguns oficiais do MI6 se opuseram ao seu recrutamento. Eles argumentaram que incorporar uma pessoa com esse estilo de vida acarretava perigos. Ela poderia ser vítima de chantagem ou cair em uma emboscada sexual, escreve Coia. Mas esse era precisamente o valor de La Fuente, que ninguém acreditava que era uma espiã, disse Coia à BBC News Mundo. Depois de analisar as vantagens e desvantagens, o serviço secreto lhe confiou uma primeira missão. Para prepará-la, ela aprendeu a escrever cartas com tinta invisível e foi treinada para responder perguntas ou detectar quando alguém estava mentindo. Agente dupla. Elvira de La Fuente passou alguns dias em Vicay com os pais do Hotel Les Ambassadeurs e depois foi para Cannes. O serviço secreto britânico ordenou que ela se hospedasse no Hotel Martinez,
que por dívidas do proprietário havia sido deixado para uso gratuito dos nazistas e que se dedicava à vida social que sempre manteve. Mas várias semanas se passaram sem que ela conseguisse que o inimigo a recrutasse, até que uma noite num bar, dono do hotel apresentou a peruana a Bibi, que na verdade se chamava Raulmuth Bliel e que, segundo o que Elvira apurou, era agente de Hermann Goering, comandante da Luftwaffe, a força aérea nazista. Bibi a convidou várias vezes para jantar e aos poucos eles criaram uma relação de confiança. Numa reunião, o alemão informou que tinha alguns amigos que estavam procurando alguém que lhe enviasse informações de jornais econômicos da Grã-Bretanha, conta a própria espiã de uma carta armazenada pelo Arquivo Nacional do Reino Unido. A jovem se voluntariou para fazer o trabalho, mas assim que começou, os amigos mudaram a natureza das informações que iriam pedir. Já não fariam perguntas sobre economia, e sim sobre questões bélicas. Elvira questionou Bibi sobre o rumo da missão, mas finalmente concordou em participar com a condição de não enviar informações que poderiam machucar alguém, diz ela em sua carta. Os alemães criaram um pseudônimo para ela, Dorette, e pediram a ela que se comunicasse com eles através de cartas escritas com tinta invisível. Elas deveriam ser enviadas para um hotel em Mônaco ou para um banco em Lisboa. Elvira desempenhou um papel muito importante na prevenção de um ataque químico a Londres. Fotos e imagens via BBC. Rede de espiões. Elvira tinha conseguido se infiltrar entre os nazistas e por isso, em outubro de 2042, os britânicos aceitaram que ela fizesse parte da Double Cross, Dupla Cruz em tradução livre, ou Comitê 20, o projeto mais ambicioso e secreto de espionagem britânico até então, escreve Coia. A inteligência britânica criou a equipe Double Cross de agentes para fornecer informações falsas às agências de inteligências alemãs. Além de Elvira, o grupo era composto por outros 4 espiões de perfis diferentes que desconheciam a existência dos outros, para evitar que algum deles revelasse informações sobre os colegas caso fosse descoberto, disse Coia. Elvira entrou com a condição de que não a deixasse sozinha nem a perdesse de vista em nenhum momento, descreve o autor do livro, devido ao seu perfil atípico e à infidelidade que tinha cometido anteriormente, mas depois mudou de atitude e levou muito a sério o que fazia, percebeu a importância do seu papel, cumpriu rigorosamente as ordens que lhe foram dadas e o que permitiu que sua colaboração se tornasse valiosa, explica Coia à BBC. A peruana conseguiu um emprego de fachada da BBC e recebeu o pseudônimo de Bronx. Uma vez na Double Cross, a espiã cumpriu diversas missões importantes segundo Coia. Em uma delas, levou a agência de inteligência alemã Abwehr a acreditar que os britânicos tinham armas químicas e poderiam, portanto, retaliar da mesma forma caso os alemães lançassem um ataque químico a Londres. Um oficial do serviço secreto britânico acreditava que o relatório de Elvira ajudou a dissuadir os alemães a lançar um ataque com gás na cidade, possivelmente salvando muitas vidas e mostrando que podemos, em alguns casos, influenciar ou talvez mudar as intenções operacionais do inimigo. Detalha o livro Double Cross, a verdadeira história dos espiões do dia a dia, do britânico Ben McIntyre, autor de diversas obras sobre a Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, a missão mais importante de Elvira ajudou os aliados a vencerem a guerra. Elvira de La Fuente morreu em 1995. Foto arquivo pessoal via BBC. Dia D. Os alemães confiaram em Elvira porque, ao contrário de outros espiões, ela enviava informações supostamente obtidas da alta sociedade britânica, misturadas com dados militares.
além de criar uma imagem de pessoa comum mas bem informada, escreve Coia em seu livro. Em fevereiro de 1944, os nazistas sabiam que os aliados planejavam desembarcar na França, mas não sabiam o local exato. Pediram então a Elvira que descobrisse onde e quando aconteceria, e que enviasse informação por telegrama por um banco de Lisboa onde havia uma conta para a qual o seu ex-marido enviava uma suposta pensão. O código acordado com os alemães era que no telegrama deveria pedir dinheiro para ir ao dentista. A quantia que precisava indicaria o código do local onde os aliados desembarcariam. Em 27 de maio de 1944, Elvira enviou uma mensagem aos nazistas com uma informação propositalmente errada. Pediu 50 libras, confirmando que os aliados chegariam do Golfo da Biscaia, no sudoeste da França. Toda uma divisão de tanques alemães, a 11ª Divisão Panzer, ficou ali longe da Normandia, que fica no noroeste, onde realmente ocorreu o desembarque. Um oficial de serviço britânico disse que o movimento de uma divisão Panzer em direção à área Bordeaux, Golfo da Biscaia, poderia até certo ponto ser atribuído ao telegrama de Bronx, do dia o desembarque de Normandia em 6 de junho de 1944, marcou o início da derrota do eixo formado pela Alemanha, Itália e Japão. Os outros agentes da Double Cross também enviaram informações falsas sobre o desembarque, o que impediu, juntamente com outras operações aliadas, de que os nazistas tivessem força suficiente para se defender na Normandia. Nunca se saberá até que ponto cada estratégia contribuiu para o resultado final, porém tudo junto fez com que os alemães desviassem até 19 divisões da Normandia naquele dia, o que deixou o local desprotegido o suficiente para os aliados, escreve Coia. Quando a guerra terminou, Elvira se aposentou com um pagamento único de 197 libras. Ficou um tempo em Londres, depois se estabeleceu no sul da França e viveu uma vida tranquila com Carmen, com sua nova companheira. Ela continua a ser uma mulher feliz e divertida, embora sentisse que não tinha sido devidamente reconhecida por seu trabalho, pois arriscou a vida para ajudar a mudar o rumo da Segunda Guerra Mundial, diz Coia à BBC News Mundo. Por meio de uma única entrevista concedida ao jornal em 1995, o MI6 soube que Elvira estava em dificuldades financeiras. O serviço enviou a ela $5.000 em agradecimento pelo seu trabalho, mas ela morreu apenas um mês depois. Apesar do reconhecimento ter sido insuficiente, Elvira de la Fuente sempre se lembrou da aventura, afirma Macintyre em seu livro, como o período mais maravilhoso e intenso de sua vida.